Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus envolva os nossos espíritos nesta manhã de luz, desejando a todos muita paz, muita alegria por conseguirmos compreender essas lições sublimes que o Evangelho tem nos ofertado, trazendo-nos bom ânimo e alimentando a vontade. Nós vamos dar continuidade a este item, a vida futura, lendo o capítulo 2, item 3. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando seres privilegiados da criação. Não sabia, porém, que os homens podem, um dia, tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor ignorante, que precisava ser tocado antes de tudo pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhe luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não o compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como princípio, como uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certezas absolutas, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar esse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, trazendo quando os homens já se mostram maduros, bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas, em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam às mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-las sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso bom e querido Mestre, a quem pedimos nesta manhã
que nos envolva nos seus pensamentos amorosos, alimentando-nos de esperança, e que seu Evangelho seja sempre para nós um farol de luz a nos auxiliar, a iluminar as nossas consciências, o nosso pensamento para o nosso despertar. E assim, Jesus, sob esse olhar amigo, é que nós iniciamos o nosso comentário do Evangelho desta manhã. Que a sua paz, seu amor, esteja conosco, que assim seja. Amigos queridos, falar da vida futura é até fácil, mas viver a vida futura é viver a nossa imortalidade. É reconhecer todos os valores que nós precisamos construir dentro de nós para que nós venhamos a sentir a grandeza divina que nos foi ofertado pelo Mestre, apesar de nossa ignorância, mas quanto já temos caminhado. Não basta, às vezes, ter uma ideia de vida futura, mas é preciso que a gente compreenda que para conquistar essa vida futura, eu preciso me ver, me perceber, sentir-me como espírito imortal. Os judeus, eles já tinham essa ideia, apesar ainda de tão distante, mas eles tinham a ideia dessa vida futura. E foi com a chegada de Jesus que o Mestre pôde dar uma nova conotação, mostrando para eles e para nós que a vida futura ela é construída pelo esforço de cada um de nós. Nós, enquanto estamos encarnados, somos vistos como homens, mas nós, apesar de estarmos num corpo, nós somos um espírito. Quem dirige o corpo é o espírito. E nós precisamos entender que a reencarnação é o meio que temos para evoluir, para alcançarmos uma compreensão maior em relação à observação das leis de Deus, que nos sustenta, que nos alinha e nos dá justamente a supremacia desta verdade acima de todas as outras situações. Então, nós vamos ver que Jesus, ele não podia dizer tudo. Por que que ele não podia dizer? Porque não haveria meios de compreender. A evolução naquela época era muito diferente da evolução de hoje. E mesmo hoje nós percebemos quantas pessoas ainda não aceitam a reencarnação, ainda não compreendem a imortalidade. E Jesus, passando um período de todo aquele milênio depois de Moisés, que ele chega e vem revelar onde se encontra a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela é para todos nós, e aquilo que nós vamos ver que nós tanto aspiramos, será alcançado por cada um de nós por meio do nosso esforço. O reino de Deus que Jesus veio nos mostrar, ele está dentro de nós. Mas é lá que nós temos que agasalhar em nosso pensamento a esperança de mudarmos o nosso olhar. O olhar para a vida futura, o olhar para as nossas construções. Então, nós vamos ver que Jesus, ele vem confirmando em todas as suas falas esse momento sublime em que nós teremos que aprender para redimir. E ele não limitou de forma alguma a apresentar a vida futura apenas como um princípio da lei da natureza.
que ninguém pode fugir. A própria natureza, ela renasce, ela sai do solo, ela brota, ela morre, ela renasce. Nós também, essa é a natureza divina. Todo cristão necessariamente precisa crer na vida futura. Mas essa ideia que muitos fazem dela ainda é vaga. E é por isso que nós não temos a certeza que nós somos imortais, porque nós não lembramos. E como nós não somos um espírito ainda no nível de evolução maior, nós nos prendemos àquilo que temos diante dos olhos materiais. Então, para o grande número de pessoas, não há tal respeito mais do que uma crença. Mas nós sabemos onde nós precisamos nos apoiarmos, que é na verdade. Na verdade, e o que é a verdade? São as leis. Então, Jesus, percebendo ainda o nível de dificuldade daquela multidão, daqueles espíritos que estavam reencarnados, ele aguarda o momento certo para nos trazer o Consolador prometido, que nada mais é do que o Espiritismo. O Espiritismo veio completar os ensinos do Cristo. Ele veio ampliar para nos trazer um novo olhar, justamente porque nós nos encontramos no estado de maior maturidade do que quando aqui esteve. Então, com o Espiritismo, a vida futura deixa ser um simples artigo de fé. Por quê? Porque os próprios espíritos nos mostram a sua imortalidade. Então, ele torna-se uma realidade material que os fatos do dia a dia vão demonstrar, porquanto não são testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases, todas e em todas a sua espécie, e de tal sorte que todos que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, faculta a mais vulgar inteligência. Ora, todos nós estamos avançando, e como nós vamos evoluir se nós, todas as mortes que temos, todos os momentos que retornamos ao mundo espiritual, nós nada aprendíamos. Ou o que aprendemos, onde fica? E nós precisamos entender o ser espiritual que nós somos. Todas as nossas experiências, todas as nossas vivências, todas as nossas percepções, todos os nossos sentimentos, todos os nossos valores são construídos por nós. E eles estão referendados na memória e também referendados, registrados no nosso perispírito. Então, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, que nós precisamos ter lógica, ter ética, para compreender a existência desta vida pós-morte. Então, muitas vezes, nós percebemos os espíritos que comunicam, vão nos mostrar as suas dificuldades, vão nos mostrar as suas alegrias, mas também vão nos inspirar a fazer o bem. Ora, uns fazem o bem, outros não conseguem ainda fazer o bem. Então, cada um declara para si mesmo o que ele vive. Então, é muito importante que cada um possa sentir a força dessa verdade que a justiça de Deus nos traz, porque sem a reencarnação, sem a imortalidade, como é que eu cumprir as leis de Deus? Como é que nós íamos viver? Como é que nós iríamos evoluir? São perguntas que não são filosóficas apenas, que merecem uma consideração por todos nós. Quando Jesus nos fala daquela passagem que nós deveríamos
entender: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés? Que pó é este? E nós sabemos que são a poeira dessas sandálias que ele está mostrando para nós. É muitas vezes a rebeldia, é muitas vezes os sentimentos que nós não podemos ficar guardando, não podemos conservar mágoa, outra ou qualquer outra situação para que a gente viva, que venha a perturbar a base sólida da nossa evolução. Isso vai mostrar para nós que esses sentimentos, eles é que têm nos atrapalhado a evoluir, a entender a nossa imortalidade. A cegueira do espírito, ela vem da ignorância. Então, quando o Espírito de verdade nos traz o advento do Espírito, do Espiritismo, da doutrina espírita, do Consolador, isso vem completar as palavras do Cristo, trazendo para nós, de uma forma mais didática, essa lucidez da vida, da imortalidade. O Espiritismo, ele amplia o nosso olhar para a vida futura, ele amplia o nosso olhar para a imortalidade, ele amplia o nosso olhar para o ser espiritual que nós somos e nos mostra os atributos essenciais do espírito responsáveis pela nossa evolução. Hoje, já temos condições de fazer uma análise mais consistente do papel da mediunidade, que nos coloca no intercâmbio amigo entre os dois mundos que estamos inseridos, o mundo material e o mundo espiritual. E nós vamos ver que nessa relação nós comunicamos tanto com os encarnados quanto com os desencarnados pela própria força do pensamento. E é isso que nós temos que entender, que Jesus, neste capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, está nos convidando a observar o que temos construído, que sementes eu tenho recebido, de que forma eu tenho cultivado e de que forma eu vou estabelecer em nós, na minha intimidade espiritual, no cofre da consciência divina que está em nós, as bases seguras deste reino de Deus. Portanto, queridos amigos, nós não podemos limitar, por ignorância, o olhar para a vida futura, mas apenas compreender que toda a natureza divina está também sob o olhar de Deus, e nós somos constituídos da mesma natureza. Então, a vida futura, ela tem uma amplitude diante de nós, e nós precisamos entender aquilo que Jesus nos conclamou como verdade, a cada um segundo as suas obras. Então, assim, com o coração cheio de alegria, pelo entendimento que a doutrina nos traz, por percorrermos essas instâncias divinas que Deus tem nos oferecido, quando Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do Pai, e que Deus, na infinita bondade, amplie o nosso olhar para as grandes oportunidades que Ele tem nos concedido. Amigos, que Jesus nos envolva nesta manhã, que possamos receber o passe, essa transfusão de energia que nos assiste, que nos fortalece, que nos alimenta, que esses fluidos cósmicos universal seja sempre força que alimenta a nossa matéria mental. Que o passe seja de grande equilíbrio restaurador para todos nós.
Fluidifique a nossa água com esses elementos divinos, depositando nesse pequeno frasco as energias que transformarão o nosso campo eletromagnético e o nosso campo perispiritual. Obrigado, Jesus. Que a doce paz esteja sempre em nossa intimidade. Vibremos o amor e deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.